Silva, tirou o dia para fazer manutenção da máquina? Com manutenção de equipamento não se brinca não, Tito. Olha só o estado dessa correia. Dá uma olhada, olha. Nossa, essa correia mesmo tá pela hora da morte, hein? Mas essa nova ficou bem melhor, hein, Silva? Com essa nova aqui, a máquina vai funcionar beleza. Bom, ótimo. Na verdade, eu queria tirar até umas dúvidas sobre correias e polias. Bom, se você também quiser acompanhar os diversos usos dessas peças na mecânica, você está ligado no canal certo. Nessa teleaula você vai aprofundar seus conhecimentos sobre dois importantes elementos de transmissão: as polias e as correias. Bom, então preste atenção que a nossa teleaula está apenas começando. Acho que é essa aqui. Obrigado. Qual é o problema com a correia dessa máquina, hein? Não, nada muito sério. Eu estou só fazendo um ajuste para que ela funcione melhor. Aliás, você ficou de me explicar melhor alguns elementos de transmissão, tá lembrado? Então vamos começar logo pelas polias e correias. Polias e correias são elementos de máquinas que transmitem movimento. Então quer dizer que as correias transmitem movimentos de rotação e força. Isso mesmo. As correias transmitem movimento para as polias, que ficam distantes uma da outra. Dá uma olhada aqui. Polias, elas possuem uma face ou coroa onde se enrola a correia. Elas são presas a um cubo de roda, através de disco ou braços. E pelo que a gente pode ver aqui, o perfil da coroa da polia varia em função da correia utilizada. As correias mais usadas são as planas e as trapezoidais. Essas aqui têm a sua seção em forma de trapézio. As polias para correias planas podem apresentar dois formatos na sua superfície em contato com a correia. Olha só, esta superfície pode ser plana ou levemente abaulada, quer dizer curva. A polia com superfície abaulada é sempre movida ou conduzida. Ela é usada para evitar que a correia escape das polias quando em movimento. Silva, quais são os materiais que a gente utiliza para se fazer as correias planas? Bom, as correias planas podem ser feitas de couro de boi, de materiais fibrosos ou sintéticos à base de algodão, pelo de camelo, viscose, perlon, nylon, ou ainda um combinado, um misto de couro de boi e sintético. Certo. E as polias que recebem essas correias planas ou chatas? Bom, elas devem ter braços a partir de 200 milímetros de diâmetro. Bom, e se for menor ou maior que 200 milímetros? Abaixo desse valor, Tito, a coroa é ligada ao cubo por meio de um disco. Mas peraí, Silva, essa polia tem canal. Ela não é usada com correia V, a tal da trapezoidal? Tem toda a razão. A correia em V ou trapezoidal é inteiriça e fabricada com seção transversal em forma de trapézio. Ela é feita de borracha revestida de lona e formada no seu interior por cordonéis vulcanizados para as forças. Ananias, eu só não entendi qual é a vantagem de se usar uma correia trapezoidal ao invés da correia plana. Olha, a correia trapezoidal, ela praticamente não apresenta deslizamento. Além disso, ela é bem mais silenciosa do que a correia plana. Tá aí. São dois bons motivos. Mas não são só esses. A correia trapezoidal, ela permite o uso de polias bem próximas. Ela não dá choque e não escapa, como a correia plana. Mas pelo tempo que você gastou para achar a correia certa para polia, eu imagino que deve haver uma infinidade de tamanhos de correia. Quase todos os tamanhos, Caio. Realmente existem vários perfis padronizados de correias trapezoidais para máquinas industriais. Só que para as correias trapezoidais, as polias devem ter os canais dimensionados de acordo com o perfil padrão da correia utilizada. Para encontrar as dimensões dos canais das polias, basta a gente consultar a tabela apropriada, como esta aqui. Você sabe como se consulta essa tabela? Claro. Imagine que nós vamos executar uma polia como esta aqui do desenho. Se o diâmetro da polia é de 250 milímetros, então o perfil padrão da correia é o C, e o ângulo do canal é de 34 graus. Agora é só determinar as outras dimensões do canal. T mede 15 milímetros e 25 centésimos de milímetros. S, 25 milímetros e 5 décimos de milímetros. W, 22 milímetros e 5 décimos.
Y, 4 mm. Z, 3 mm. H, 22 mm. K, 9 mm e 5 décimos. U, 1 mm e 5 décimos. E finalmente X mede 8 mm e 25 centésimos. Olha, Silva, com a ajuda dessa tabela, fica bem mais fácil encontrar as dimensões dos canais das polias que a gente necessita para cada caso. Ah, fica assim, Tito. E se você usar a polia certa numa determinada correia, aí sim fica garantida a função básica que é a transmissão. Você sabe, né, Tito? Na transmissão por polias e correias, a polia que transmite o movimento e força também é chamada de polia motora ou condutora. Ah, eu sei sim. Inclusive, a polia que recebe o movimento e a força é chamada de polia movida ou polia conduzida. Exatamente. Mas a maneira como a correia é colocada vai determinar o sentido de rotação da polia. Isso é tão fundamental na hora de colocar a correia na polia. Mas eu só tenho uma dúvida. Quanto ao sentido dessa rotação. Isso é fácil de entender. Chamamos de sentido direto de rotação quando a correia fica reta e as polias têm o mesmo sentido de rotação. Então quer dizer que nesta outra máquina encontramos o sentido de rotação inverso, com a correia cruzada e o sentido de rotação das polias sendo invertido. Bom, agora tem uma coisa. Tanto num caso quanto no outro, os eixos das polias estão em paralelo. Nesses casos, sim. Mas existem máquinas em que podemos observar perfeitamente o típico caso de transmissão de rotação entre eixos não paralelos. Ah, a transmissão é feita entre eixos perpendiculares entre si. Eu nunca pensei que isso fosse possível. E como faz para as correias ficarem esticadas? Para ajustar as correias nas polias mantendo a tensão correta, nós usamos o esticador de correia. Ele trabalha junto com as polias de diversas formas, dependendo da função e do tipo da correia. E como é feita a representação dessas diferentes formas de polias? Bom, aí é melhor procurar a dupla que mais entende do traçado, Miguel e Ângela. Na verdade, não é difícil representar as diversas formas que as polias podem ter, dependendo da função e do tipo de correia que elas estarão ligadas. E se você duvida que é fácil fazer esta representação, acompanhe com a gente o desenho técnico de cada uma destas polias aqui. Este aqui é o desenho técnico desta polia de aro plano. Simples, não? Tão simples quanto representar essa polia de aro abaulado. Mas igualmente fácil é fazer o desenho técnico desta polia escalonada de aro plano. E que tal a representação de uma polia escalonada de aro abaulado? Tranquilo, né? Mas não tanto quanto o desenho técnico desta polia com guia. E o que você me diz da representação desta polia em V simples? Quase tanto quanto fazer o desenho técnico desta polia em V múltipla. Agora que a gente já viu o desenho técnico, está na hora de pensar nos materiais de fabricação de polias. De que materiais são feitas as polias? Olha, para a construção dessas polias são usados ferro fundido, aços, ligas leves e materiais sintéticos. De todos esses materiais que você falou, qual é o mais usado? O mais usado mesmo é o ferro fundido. Só que a superfície da polia não deve apresentar porosidade. Caso contrário, a correia vai se desgastar muito rapidamente. Olha, Silva, essa polia ela não tem porosidade. Ela desgasta menos a correia. Essa daí tá ótima. Agora, para o serviço ficar perfeito mesmo, nós temos que conhecer a relação de transmissão. Como assim, relação de transmissão? Titão, na transmissão por polias e correias, para determinar os diâmetros das polias e, por extensão, o perfil das correias, é preciso conhecer a relação entre elas. Ah, eu acho que eu entendi. Nós precisamos estabelecer esses diâmetros para poder determinar a relação de transmissão. Mas como é que é representada essa relação de transmissão, Silva? Isso não é difícil de entender, quer ver? Dá uma olhadinha aqui. Nós usamos a letra I para representar a relação de transmissão. Ela é a relação entre o número de voltas das polias, representada pela letra N. Numa unidade de tempo e os seus diâmetros, a velocidade tangencial V é a mesma para as duas polias e é calculada pela fórmula V igual π vezes diâmetro vezes N.
Como as duas velocidades são iguais, então V1 igual a V2, o que significa que π vezes D1 vezes N1 é igual a π vezes D2 vezes N2. Ou seja, D1 vezes N1 igual a D2 vezes N2, o que é o mesmo que N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1 igual a I. Portanto, I igual a N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1, onde D1 é o diâmetro da polia menor. D2 é o diâmetro da polia maior. N1 é o número de voltas por minuto da polia menor e N2 é o número de voltas por minuto, ou seja, RPM da polia maior. Na transmissão por correia plana, a relação de transmissão, ou seja, o I, não deve ser maior do que 6. E na transmissão por correia trapezoidal, este valor não deve ser maior do que 10. Existem também as polias para cabos de aço, para correntes, para correias redondas, polias ou rodas de atrito e polias para correias dentadas. No motor deste carro, a gente encontra um ótimo exemplo de polias e correias dentadas. Olha só este conjunto de polias e correias dentadas. É usado em certos motores de automóvel. É usado principalmente quando é preciso manter o sincronismo entre um eixo e outro. No caso, esta polia, que é movida pela outra, movimenta o eixo que comanda a abertura e o fechamento das válvulas, em sincronia com o movimento dos pistões e as explosões na câmara de combustão. Como você pode ver, não são poucas as aplicações e os tipos de correias e polias. Por isso, nós vamos ficar agora com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu mais a fundo as polias e as correias, dois importantes elementos de transmissão de movimentos. Viu que as correias mais usadas são as planas e as trapezoidais. Aprendeu quais são os materiais mais usados na fabricação das correias e das polias. E, por fim, acompanhou o cálculo da relação de transmissão. Já que é comum falar em polias e pensar em correias, acho que a gente já deu uma boa olhada nelas hoje. Mas o assunto correias não termina aqui. Ele é o tema da nossa próxima teleaula. Até lá. Até. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.